Urano e Saturno em conjunção exata na casa 12 em Sagitário, ambos conjuntos ao ascendente em Capricórnio. É uma boa conjunção? De qual conjunção você está falando? A conjunção de Urano com Saturno ou a conjunção dos planetas com o ascendente? Porque isso aí tem inúmeras possibilidades. Eu vou tentar responder um pouquinho das duas, tá? Urano e Saturno em conjunção são planetas que se opõem mais ou menos entre si, né? Não sei se é meio que um racha. Urano e Saturno, se isso é uma conjunção, como é que você colocou? Boa, se isso é uma boa conjunção? Então, vamos lá. Urano e Saturno, eles são antagônicos, né? Se você for estudar a mitologia, Urano era o deus lá que expelia matava os filhos, né? Mandava matar os filhos, e Saturno foi uma das crias de Urano que foi, vamos assim, escondido para ir depois lá e depor o pai do trono. Enfim, os dois têm uma simbologia de foice e de cortes, né? Sendo que a foice do Saturno é do tipo que ela corta para fazer uma limpeza, para depois construir alguma outra coisa em cima, né? Então ele tem aquela, vamos dizer assim, aquela energia de construção. E o Urano tem a energia da destruição. Só que o Urano ele quer romper com os velhos padrões e o Saturno quer manter os velhos padrões. Então, por aí você já vê que isso é meio que uma guerra de foice, né? Por estarem na casa 12, são questões que ficaram pendentes da vida imediatamente anterior. Tanto a necessidade de estruturação do Saturno, quanto a necessidade de revolução do Urano, né? De mudar as coisas, de fazer diferente, de ser diferente, ou de quebrar padrões. Só que, justamente por eles serem antagônicos, uma conjunção, embora seja uma coisa altamente tensa. Por que é tenso? Porque um quer romper e o outro quer manter. Ou seja, cada um quer seguir numa direção oposta. Mesmo sendo essa tensão, né, pertinente ao que a pessoa trouxe para resolver na vida atual, é uma tensão que pode se equilibrar. Se equilibrar no sentido de... eu acho que nenhum dos dois está retrógrado, né? Então, se equilibrar no sentido de eu preciso fazer a inovação, porém, eu preciso, né, romper com esses padrões, mas eu preciso, em seguida, me estruturar. Agora, tem que prestar atenção se a ordem realmente é essa. Se o Urano está antes do Saturno, né, por exemplo, o Urano está no grau 10 e o Saturno está no grau 12. Então, primeiro vem a destruição do Urano e depois vem a reconstrução do Saturno. Então, esse é um posicionamento. E a história acontece nesse sentido. Então, a pessoa precisa usar a sua inventividade para mudar esses padrões, né? Para criar novas possibilidades, porém, tendo uma responsabilidade em dar seguimento àquilo. Porque muitas vezes o Urano simplesmente corta, rompe, e ele não se preocupa com o que vem depois. Ou seja, ele não se preocupa em construir algo novo depois. Mas o Saturno tem essa preocupação, tá? E aí, eu sei que a conjunção é grau exato, mas grau, minuto, segundo exato, quanto mais próximo, se você falou que está em grau exato, a tensão é bem, vamos dizer assim, bem forte. E essa pessoa, dono do mapa, pode sentir essa tensão de uma maneira que não consiga nem destruir e nem construir. Ou ela destrói e constrói, destrói, constrói, destrói, constrói. Ou ela constrói alguma coisa, se for o contrário, né? Se o Saturno vem primeiro e o Urano vem depois, mesmo estando no mesmo grau, imediatamente em seguida. Mas aí, o Urano vem
antes alguns segundos. Então, esse é um posicionamento um pouco melhor. Por quê? Porque o Urano vai lá e cria novas situações, ele rompe com aqueles padrões e ele traz uma nova possibilidade, uma nova visão, uma perspectiva diferente, e o Saturno está ali preocupado em, junto, construir alguma coisa depois que aquilo foi destruído. Então, nesse sentido, pode funcionar bem. E aí, como é que você vai orientar o seu cliente, né? Porque isso, inclusive, é um assunto que ele vai precisar, né, o dono do mapa vai precisar reviver na vida atual para corrigir. Então, é assim, olha, aqueles padrões rebeldes e que simplesmente destruíam coisas na vida anterior, sem a preocupação em construir, agora precisa ter essa preocupação e essa maturidade em não tem nada de errado em eu ser diferente ou em eu destruir alguma coisa que não faz mais sentido na minha vida para daqui para frente. Mas tem que se preocupar com o que é que faz sentido e o que é que eu vou construir a partir dessa destruição. Então, o planejamento tem que ser, e vai ser, né? Porque eles não se desgrudam no grau exato. Então, a atenção é que a pessoa provavelmente ela fica, né? Rompo, mudo ou não mudo? Ou eu fico exatamente onde eu estou? Então, a orientação é essa. Não tem nada errado em mudar, desde que exista um plano para que você construa uma coisa a partir disso, tá? Porque essa é a vivência que ela vai ter que refazer na vida atual. Enquanto ela ficar se debatendo entre mudar ou não mudar, não vai sair do lugar, né? Então, a questão é mudar é necessário, reconstruir esse caminho é necessário, mas com responsabilidade de, já que os dois estão em Sagitário, fazer um plano, atirar uma flecha lá do Sagitário e seguir esse plano, né? Seguir essa meta traçada pelo Saturno, ok? Então, nesse sentido, a tensão incomoda, com certeza, mas se a pessoa tiver consciência disso, ela pode fazer muito bom uso desses dois posicionamentos, tá? E se eles estão conjuntos ao ascendente, que é Capricórnio, né, se torna ainda mais, vamos dizer assim, conflituoso, porque o Capricórnio ele quer manter uma certa aparência e o Urano está ali querendo mudar as coisas, né? Mas siga esse pensamento de que, né, faça as mudanças necessárias, planejando o que vem depois e o negócio vai fluir, tá? E com certeza essa é uma pessoa que, principalmente logo no início da vida, né, no início que eu digo, possivelmente, como eles estão conjuntos, mas eu não sei que distância que está do ascendente, né? Pode ter sido um pouco antes do parto, ter alguma restrição que gerou uma confusão, isso ter gerado grande ansiedade nessa pessoa, mas logo depois, quando esses planetas cruzaram o ascendente, né? Isso depende, claro, de quanto que eles estão distantes do ascendente, né, transitando, eles passaram pelo ascendente, o Saturno passou primeiro, porque ele é mais rápido do que o Urano, bem mais rápido, né? Então, o Saturno passou primeiro e o Urano passou depois. Então, logo no início da vida, essa pessoa teve que passar por restrições e mudanças drásticas, mas isso também já estava previsto, né? Ou seja, aprendendo a lidar com esses movimentos. E todo o trânsito de Saturno vai ajudar a trazer um pouco mais de consciência e maturidade para lidar com essas situações e principalmente com essa ansiedade, né, desse conflito interno de Saturno e Urano.